Parte 14. Ed Snow, que é o responsável pelos nossos treinamentos em Oakland, Califórnia, conta como se tornou um bom comprador de uma loja porque o proprietário conseguiu que ele dissesse sim, sim. Ed estava interessado em caçar com arco e havia gastado uma soma considerável em equipamentos que encontrou numa loja especializada local. Quando seu irmão o visitou, quis alugar um arco para ele naquela mesma loja. Os vendedores disseram-lhe que não alugavam equipamentos. Ed telefonou para outra loja. Ele assim descreve o que aconteceu. Um cavalheiro muito gentil atendeu o telefone. A resposta do homem quanto ao aluguel do equipamento foi completamente diferente da anterior. Disse que sentia muito, mas não alugava arcos havia muitos anos. Perguntou-me se eu havia alugado alguma vez antes. Respondi sim, muitos anos atrás. Ele me fez lembrar que provavelmente devia ter gasto de 25 a 30 dólares pelo aluguel. Disse sim novamente. Perguntou-me se eu era uma pessoa que gostava de economizar dinheiro. Naturalmente respondi com um sim. Ele prosseguiu explicando que tinha conjuntos de arcos completos à venda por R$ 34,95 dólares. Assim, com R$ 4,95 a mais, em vez de alugar, poderia comprar um equipamento completo. Ele explicou que por aquela razão tinha parado de alugá-los. Então, não achava eu aquilo razoável? Minha resposta foi outro sim. E este sim levou-me a comprar o equipamento. Quando fui buscá-lo, comprei muitos outros artigos e desde então tornei-me cliente regular. Sócrates foi um dos filósofos mais brilhantes que o mundo já conheceu. Realizou algo que apenas um punhado de homens na história conseguiu fazer. Sutilmente mudou todo o curso do pensamento humano. E agora, 23 séculos depois de sua morte, é considerado um dos mais sábios persuasores que já influenciaram este mundo tão cheio de disputas. Seu método? Sócrates dizia a alguém que ele estava errado? Oh, Sócrates não. Era hábil demais para cometer tal erro. Toda a sua técnica, hoje conhecida por método socrático, era baseada na obtenção do máximo de respostas sim, sim. Formulava questões ao seu oponente com as quais ele não podia deixar de concordar. De concordância em concordância, e até conseguir reunir um punhado de sims. Prosseguia fazendo suas perguntas até que finalmente, quase sem compreender, seu oponente se encontrava diante de uma conclusão envolvente que, por certo, poucos momentos antes, teria rejeitado veemente. Na próxima vez em que estivermos tentando a dizer a um homem que ele está errado, lembremos-nos de Sócrates e formulemos uma pergunta. Uma pergunta que obtenha uma resposta afirmativa, um sim. Os chineses têm um provérbio cheio da velha sabedoria do imutável Oriente. Devagar se vai longe. Eles levaram 5.000 anos estudando a natureza humana, os cultos chineses, e adquiriram muita perspicácia. Devagar se vai ao longe. Princípio 5. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim imediatamente. Capítulo 6. A válvula de segurança nas soluções das queixas. Quando a maioria das pessoas procura conquistar outras para seu modo de pensar, isso faz conversando demasiadamente. Vendedores, especialmente, são vítimas desse grave erro. Deixe a outra pessoa falar dela mesma. Ela conhece muito mais sobre o seu negócio e os seus problemas do que você. Assim, faça-lhe perguntas. Deixe-a dizer-lhe algumas coisas. Se discorda dessa pessoa, você pode ser tentado a interrompê-la. Mas não o faça. É arriscado. Ela não lhe prestará atenção enquanto estiver ideias suas para expor. Ouça-a pacientemente e com boa vontade. Seja sincero nisso. Encoraje-a a expressar suas ideias.
Trará vantagens ao negócio tal política? Vejamos. Eis aqui a história de um homem que foi forçado a experimentá-lo. Um dos maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos estava em negociações para fazer sua encomenda relativa às necessidades de um ano às fábricas de tapete. 3 importantes fabricantes disputavam a preferência, tendo enviado amostras de seus produtos. Eles tinham sido examinados pelos diretores da fábrica de automóveis e uma notificação foi enviada a cada um dos concorrentes, dizendo que no dia determinado seu representante teria uma oportunidade de fazer sua tentativa final para conseguir o contrato. GBR, representante de um dos fabricantes, chegou à cidade com uma forte laringite. Quando chegou a minha vez de falar com os diretores, o Sr. R narrou o caso diante de uma das minhas classes. Eu havia perdido a voz. Eu mal podia sussurrar. Fui conduzido à sala e encontrei-me diante do engenheiro texto, o diretor das compras, o diretor das vendas e o presidente da companhia. Permaneci em pé e fiz um enorme esforço para falar, não conseguindo fazer nada mais que guinchar. Estavam todos sentados em torno de uma mesa e escrevi num pedaço de papel o seguinte: Cavalheiros, perdi a minha voz. Estou completamente afônico. Eu falarei pelo senhor, disse o presidente, e o fez. Exibiu minhas amostras e elogiou os meus pontos bons. Surgiu viva discussões sobre as qualidades dos meus artigos. E o presidente, já que estava falando por mim, tomou a minha defesa durante a discussão. Minha única participação foi por meio de sorrisos, sinais com a cabeça e poucos gestos. Como resultado dessa única reunião, consegui o contrato que consistiu em mais de $500 mil de metros de tapeçarias no valor de $1.600.000, o mais pedido que já recebi. Sei que teria perdido tal contrato se não houvesse perdido a voz, pois eu tinha uma ideia errônea sobre a proposta total. Descobri exclusivamente por acaso quantas vantagens há em deixar outra pessoa falar. Deixar a outra pessoa falar ajuda em situações familiares e profissionais. Bárbara Wilson relacionava-se muito mal com sua filha Laurie. O relacionamento se deteriorava pouco a pouco. Laurie, que fora uma criança serena e complacente, tornou-se avessa à cooperação e às vezes provocadora. A senhora Wilson passava-lhe sermões, ameaçava, punia sem sucesso. Certo dia, disse a senhora Wilson numa de nossas classes, simplesmente desisti. Laurie tinha me desobedecido e fora para a casa de uma amiga antes de terminar seus afazeres domésticos. Quando voltou, estava prestes a estourar com ela pela 1000ª vez, mas não tive forças para isso. Limitei-me a olhá-lo e dizer: Por que, Laurie? Por quê? Laurie percebeu o estado em que eu me encontrava e com a voz calma perguntou: Quer mesmo saber? Fiz que sim com a cabeça. E Laurie contou, primeiro hesitando, depois com uma fluência impressionante. Eu nunca lhe prestara atenção, nunca a ouvira, sempre lhe dizia para fazer isto ou aquilo. Quando sentia necessidade de conversar comigo sobre as coisas dela, sentimentos, ideias, interrompia-as com mais ordens. Comecei a compreender que ela precisava de mim, não como uma mãe mandona, mas como uma confidente, uma saída para suas confusões de adolescente. E tudo o que eu fazia era falar, quando deveria ouvir, nunca a ouvir. A partir daquele momento, fui uma perfeita ouvinte. Hoje ela me conta o que lhe passa pela cabeça e nosso relacionamento melhorou de maneira imensurável. Ela se tornou de novo uma colaboradora. Apareceu um grande anúncio na página financeira de um jornal de Nova York, procurando um homem com habilidade e experiência fora do comum. Charles de Cublis respondeu ao anúncio, mandando sua resposta para a caixa indicada. Alguns dias depois, foi convidado por meio de uma carta para uma entrevista. Antes de atender, perdeu horas em Wall Street procurando saber todo o possível a respeito do homem que havia feito o anúncio. Durante a entrevista, disse o seguinte: Terei grande orgulho em trabalhar para uma organização que possui um passado como o dos senhores. Soube que o senhor começou há 28 anos sem outra coisa além de uma mesa e uma estenógrafa. Isso é verdade?
Quase todos os homens que se acham em situação próspera gostam de relembrar suas primeiras lutas, e este não era uma exceção. Falou longo tempo como havia começado com US$ 450 em dinheiro e uma ideia original. Descreveu sua luta contra o desânimo e como teve que enfrentar o ridículo, trabalhando aos domingos e feriados de 12 a 16 horas por dia, como finalmente venceu todos os obstáculos até tornar-se o que é hoje, sendo procurado pelas mais importantes pessoas de Wall Street, que lhe pedem informações e orientação. Sentia-se orgulhoso de tal passado, tinha o direito de sentir-se assim, e teve uma excelente oportunidade para falar sobre isso. Finalmente, ele questionou o Sr. Cubbins brevemente sobre sua experiência. Então chamou um dos seus vice-presidentes e disse: Eu acho que essa é a pessoa que estamos procurando. O Sr. Cubbins deu-lhe o trabalho de procurar dados sobre o seu futuro chefe. Mostrou-se interessado no homem e nos seus problemas. Incentivou-o a falar a maior parte do tempo e lhe causou ótima impressão. Roy G. Bardley, de Sacramento, Califórnia, tinha um problema diverso. Ouvia enquanto um bom candidato ao cargo de vendedor falava sobre o emprego que buscava em sua empresa. Roy relatou: Sendo uma pequena empresa de corretagem, não oferecemos benefícios, tais como assistência médica, seguro e pensão. Cada representante atua como um agente independente. Não fornecemos nem mesmo orientações para os compradores em perspectiva, uma vez que não podemos anunciá-las como nossos competidores mais fortes. Richard Prior possuía o tipo de experiência que queríamos para o cargo. Primeiro foi entrevistado pelo meu assistente, que lhe falou sobre todos os aspectos negativos do trabalho. Quando entrou no meu escritório, pareceu-me bastante desanimado. Mencionei a única vantagem de se unir à minha empresa, ser um contratante independente e, portanto, praticamente autônomo. Enquanto falava-me sobre tais vantagens, transmitia todos os pensamentos negativos que fazia com ele ao entrar no escritório. Por vezes dava a impressão de que falava consigo mesmo, à medida que acompanhava cada pensamento que ia formulando. Algumas vezes senti vontade de acrescentar pensamentos meus aos dele, mas, como a entrevista terminou logo, entendi que ele se havia convencido, por uma espécie de autopersuasão, de que gostaria de trabalhar lá. Como foi um bom ouvinte, porque Dick praticamente falou sozinho o tempo todo durante a entrevista, ele foi capaz de pesar ambos os lados mentalmente, chegando à conclusão positiva. Um verdadeiro desafio que lançara a si mesmo. Nós o contratamos e ele vem se destacando como nosso representante. A verdade é que mesmo os nossos amigos preferirão falar por si próprios ao ouvir falar sobre nós. La Rochefoucauld, o filósofo francês, disse: Se quiser ter inimigos, sobreponha-se aos seus amigos. Se quiser ter amigos, deixe que seus amigos se sobreponham a você. Por que isso é verdade? Porque quando nossos amigos se sobressaem sobre nós, isso lhes dá uma sensação de importância. Mas quando nós nos sobressaímos, causamos-lhes uma sensação de inferioridade que gera inveja. Sem dúvida, a consultora de colocação mais querida da Midtown Personal Agency na cidade de New York era Henrietta G., mas nem sempre foi assim. Durante os primeiros meses de trabalho na agência, Henrietta não chegou a fazer nenhuma amizade entre os seus colegas. Por que não? Porque todos os dias, invariavelmente, orgulhava-se das colocações que havia feito, das novas contas que havia aberto, ou qualquer outra coisa que tivesse realizado. Sempre trabalhei bem e me orgulhava disso, afirmou Henrietta numa de nossas classes. Mas em vez de meus colegas participarem do meu triunfo, pareciam se sentir depreciados. Meu desejo era que todos eles gostassem de mim. Eu realmente queria que se tornassem meus amigos. Após ouvir algumas das sugestões formuladas por este curso, procurei falar menos a meu respeito e ouvir mais meus companheiros. Também, eles se orgulhavam de suas proezas e se sentiam mais dispostos a falar sobre suas realizações do que a ouvir sobre as minhas. Hoje, quando temos um tempo para conversar, peço-lhes que partilhem comigo suas alegrias. Quanto a mim, falo das minhas conquistas apenas quando me pedem. Princípio 6. Deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Capítulo 7.
Como obter cooperação? Você não confia muito mais nas ideias que descobriu por si mesmo do que naquelas que lhe são traduzidas numa bandeja de prata? Se é assim, não acha uma má resolução tentar fazer as outras pessoas seguirem as suas opiniões à força? Não seria muito mais sábio da sua parte fazer sugestões e deixar a outra pessoa tirar a conclusão por si mesma? O senhor Adolfo Celtes de Filadélfia, estudante de um dos meus treinamentos, viu-se diante da necessidade de injetar entusiasmo num grupo de vendedores de automóveis que se encontrava desanimado e desorganizado. Convocou uma reunião e pediu aos seus homens que lhe dissessem exatamente o que esperavam dele. Enquanto falavam, escrevia as respostas num quadro. Então disse: Darei aos senhores todas as virtudes que esperam de mim. Agora quero que digam o que tenho direito de esperar de vocês. As respostas foram completas e rápidas. Lealdade, honestidade, iniciativa, otimismo, trabalho, cooperação, 8 horas de trabalho entusiástico. Um homem teve vontade de trabalhar 14 horas por dia. A reunião terminou com uma nova coragem, uma nova inspiração e o Sr. Celtics comunicou-me que o aumento das vendas foi fenomenal. Os vendedores fizeram uma espécie de troca moral comigo, disse o Sr. Celtics, e tanto eu permaneci firme na minha parte, como eles ficaram determinados a permanecer na parte deles. Consultá-los sobre suas vontades e desejos foi apenas o tiro que eles necessitavam. Nenhum homem gosta de sentir que lhe estão lhe vendendo algo ou dizendo-lhe para fazer determinada coisa. Preferimos sentir que nós estamos comprando por nossa própria vontade ou agindo de acordo com nossas próprias ideias. Gostamos de ser consultados sobre nossos desejos, nossas vontades, nossas opiniões. Por exemplo, tomemos o caso de Eugênio Enso. Ele perdeu um sem número de milhares de dólares de comissões antes de aprender essa verdade. O Sr. Wilson vendia esboços para um estúdio que fazia desenhos para estilistas e fabricantes de tecidos. O Sr. Wilson visitou semanalmente, durante 3 anos, um dos principais estilistas de Nova York. Nunca se recusou a receber-me, disse o Sr. Wilson, mas nunca comprava. Sempre passava os olhos sobre os meus esboços muito cuidadosamente e dizia: Não, Wilson, acho que não queremos nada hoje. Depois de 150 fracassos, o Enson compreendeu que devia estar atolado num tipo de rotina mental. Assim, resolveu dedicar uma noite em cada semana ao estudo de como influenciar o comportamento humano e como desenvolver novas ideias e gerar novos entusiasmos. Teve então estímulo para procurar uma nova aproximação. Escolhendo meia dúzia de esboços que o desenhista ainda não tinha terminado, dirigiu-se para o escritório do comprador. Quero pedir-lhe um pequeno favor, se for possível, disse. Aqui estão os esboços incompletos. Poderia, por favor, dizer como eles poderiam ser terminados de modo que pudessem servir para o senhor? O comprador olhou para os esboços um momento, sem pronunciar uma palavra, e depois disse: Deixe-os comigo alguns dias, Wenson, e venha ver-me depois. 3 dias depois, Wenson voltou, pegou as suas sugestões e levou novamente os esboços para o estúdio, que foram terminados de acordo com a ideia do comprador. O resultado? Todos aceitos. Desde então, o comprador encomendou-lhe muitos esboços, todos desenhados de acordo com as suas ideias. Compreendi porque fracassei durante anos em minhas tentativas para vender àquele cliente, garantiu o Sr. Wesson. Eu lhe pedia que comprasse o que eu acreditava que ele deveria comprar. Fiz então justamente o contrário. Pedi-lhe que me desse as suas ideias. Sentiu que era ele quem estava criando os conselhos. E era ele mesmo. Eu não tive que vendê-los, ele comprou. Deixar que a outra pessoa pense que determinada ideia dela leva a consequências positivas, não só nos negócios ou na política, mas também na vida familiar. Paul M. Davis de Tulsa, Oklahoma, disse à classe que pertencia a como aplicou este princípio. Minha família e eu adoramos a viagem que fizemos nas férias, uma das mais interessantes de toda a minha vida.
Sempre tinha sonhado em conhecer lugares históricos, como o campo de batalha da Guerra Civil em Gettysburg, o Independence Hall da Filadélfia e a capital do nosso país. Valley Forge, Jamestown e Vila Colonial restaurada da Williamsburg estavam nos primeiros lugares na lista que elaborei para a viagem. Em março, minha esposa Nancy disse ter ideias para nossas férias de verão, que incluiu uma excursão pelos estados do Oeste, visitando pontos de interesse como Novo México, Arizona, Califórnia e Nevada. Há muitos anos ela vinha sonhando com esse roteiro de viagem, mas, evidentemente, não podíamos fazer as duas viagens. Nossa filha Anne completara o curso de História dos Estados Unidos no colégio e começara a se interessar pelos fatos que moldaram o crescimento do nosso país. Perguntei-lhe se gostaria de visitar nas próximas férias esses lugares que havia estudado. Ela respondeu-me que adoraria. 2 noites depois, sentamos em torno da mesa de jantar. Nancy anunciou que, se todos concordassem, as férias daquele verão seriam passadas no estados do leste, os quais seriam fantásticas para ela e emocionantes para nós. Todos concordamos. A mesma psicologia foi usada por um fabricante de aparelhos de raio-x para vender um deles e a um dos maiores hospitais de Brooklyn. Este hospital estava construindo um anexo e estava disposto a equipá-lo com o mais completo departamento de raio-x da América. O Dr. L, que estava encarregado do referido departamento, vivia atrapalhadíssimo com os vendedores, cada qual louvando mais os seus produtos. Um fabricante, entretanto, foi mais hábil. Conheci melhor que os outros a arte de lidar com a natureza humana. Escreveu uma carta mais ou menos assim: recentemente, nossa fábrica completou uma nova linha de aparelhos de raio-x. O primeiro carregamento dessas máquinas acaba de chegar ao nosso escritório. Não são perfeitos. Nós o reconhecemos e desejamos aperfeiçoá-los cada vez mais. Assim, ficaríamos profundamente agradecidos se o Senhor pudesse roubar alguns momentos do seu precioso tempo para vir examiná-los, dar-nos as suas ideias e sugestões sobre como eles poderão tornar-se mais úteis à sua profissão. Conhecendo suas múltiplas ocupações, teremos prazer em enviar-lhe o nosso carro para ir buscá-lo. Fiquei surpreso ao receber tal carta, disse o Dr. L ao relatar o caso perante a classe. Fiquei surpreso e grato. Antes, nenhum fabricante de raio-x procurou a minha orientação. Isso fez com que eu me sentisse importante. Estava com todas as minhas noites ocupadas naquela semana, mas cancelei o compromisso de um jantar para ver o aparelho. Examinei-o cuidadosamente e constatei quanto me agradava. Ninguém me procurava vendê-lo. Senti que a ideia de comprar aquele aparelho para o hospital me pertencia. Reconheci suas superiores qualidades e ordenei a sua instalação. Ralph Waldo Emerson, no seu ensaio Confiança em Si Mesmo, afirmou: em cada obra de gênio, percebendo nossos próprios pensamentos rejeitados, eles retornam para nós com certa majestade alienada. O coronel Edward M. House desfrutou enorme influência em assuntos nacionais e internacionais durante o governo de Woodrow Wilson. Wilson seguiu mais o coronel House para os seus conselhos e orientação do que os membros do seu gabinete. Que método usou o coronel para conseguir tal influência sobre o presidente? Felizmente, sabemos através de revelações feitas pelo próprio coronel House a Arthur de Rondon Smith e por essas expostas no artigo publicado no The Saturday Evening Post. Depois que consegui conhecer o presidente, disse House, compreendi que o melhor meio para influenciá-lo com uma ideia era plantá-la no seu pensamento casualmente, de maneira a despertar o seu interesse por ela, de modo a deixá-lo pensando sobre o assunto por sua conta própria. A primeira vez em que empreguei tal processo foi um acidente. Eu estava visitando na Casa Branca e mostrei a necessidade de uma política que ele desaprovava. Mas vários dias depois, na mesa de jantar, fiquei espantado, ouvindo dar discurso à minha sugestão como se fosse dele mesmo. Teria House interrompido e disse: essa ideia não é sua, é minha? Oh, não. Um outro talvez, mas não House. Ele era demasiado inteligente para fazer tal coisa. Não se importava com o crédito, queria os resultados. Assim, deixou Wilson continuar pensando que a ideia era sua. House fez mais que isso. Atribuiu publicamente a Wilson tais ideias.
Lembremos-nos de que as pessoas com as quais estaremos em contato amanhã são tão humanas quanto o Woodrow Wilson. Por isso, empreguemos a técnica do Coronel House. Certo homem da bela província canadense de New Brunswick empregou essa técnica comigo há poucos anos e conseguiu minha preferência. Eu planejara nessa época fazer uma pescaria e passeios de barcos em New Brunswick. Assim, escrevi à agência de turismo solicitando algumas informações. Meu nome e endereço foram postos evidentemente numa lista pública e dentro em pouco fiquei atrapalhado com uma série de cartas e impressos de campos e guias. Fiquei confuso e não sabia o que escolher. Então, o proprietário de um campo fez uma coisa muito inteligente. Mandou meu nome e números de telefone de várias pessoas a quem servira e convidou-me a telefonar-lhes e descobrir por mim mesmo o que ele queria oferecer-me. Para surpresa minha, na lista enviada havia um conhecido meu. Telefonei-lhe, tomei conhecimento da sua experiência, então mandei um telegrama para o campo, anunciando o dia da minha chegada. Outros procuraram vender-me os seus serviços, mas um homem deixou que eu vendesse a mim mesmo. Triunfou. 25 séculos atrás, Lao Tse, um sábio chinês, disse certas coisas que os leitores desse livro podiam empregar hoje. A razão por que os rios e os mares recebem a homenagem de centenas de córregos das montanhas é que eles se acham abaixo deles. Desse modo, podem reinar sobre todos os córregos das montanhas. Então, o sábio, desejando estar acima dos homens, coloca-se abaixo deles. Desejando estar diante deles, coloca-se atrás deles. Assim, embora o seu posto seja acima dos homens, eles não sentem o seu peso. Apenas de o seu lugar ser diante deles, não consideram isso uma ofensa.